Bem, amigos da NFL PB League, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de quando você esteja me ouvindo ou me vendo. Um abraço enorme a todos. Trago com atraso, sim, porém, mas sem deixar faltar o nosso amado Power Ranking, né, da semana 6 aí da nossa temporada 2024, que tá pegando fogo. Eu acho que o Power Ranking dessa semana deve desagradar alguns e agradar outros, como sempre, mas, diferentemente de outras semanas, posso trazer algumas surpresas chocantes. Veremos. Vamos começar pelo nosso 16º colocado, né? Nosso 16º colocado continua o mesmo da semana passada, São Pedro Steelers. Sim, o time do head coach Rafael venceu, claro. Isso aí é indiscutível, tá lá o resultado no sistema do Yahoo. Entretanto, o desempenho ainda não convence, o desempenho ainda preocupa. Vitórias e derrotas, é claro, é um critério, talvez um dos mais importantes que a gente utiliza aqui, mas não é o único. E em alguns casos a gente tem que olhar também o desempenho, tá? Então, nesse caso, o desempenho é determinante para manter o status quo da equipe do head coach Rafael. Foi uma vitória importante, traz uma moral, mas a equipe precisa demonstrar mais do que já demonstrou para poder consistentemente começar a avançar nesse Power Rank, tá bom? Então, por hora, o São Pedro Steelers mantém aí a 16ª colocação. E também o nosso 15º, não há novidade, JP Cowboys, time desde que vos fala. O JP Cowboys perdeu, né? E nessa semana, na semana anterior eu tive culpa, né? Uma culpa boa pela vitória, né? Eu tive méritos. Nessa semana eu tive que colher os frutos podres do demérito, porque acabei tentando voar alto demais na escalação, arriscar demais, mirar um teto altíssimo que não veio, e acabei perdendo um jogo que eu poderia ter ganho fazendo simples, como por exemplo mantendo meu quarterback Trevor Lawrence na partida. Então foi uma falha, ainda assim a equipe entregou um desempenho acima do projetado de Yahoo. Inclusive, não se enganem por essa lanterna do JP Cowboys. O JP Cowboys não tem o pior desempenho da liga, os pontos totais já revelam isso, né? Só que a gente também vive de resultados, né? Então, o resultado não veio essa semana, né? Fica cada vez mais difícil imaginar os playoffs para o JP Cowboys pela segunda vez em sua história. Então, somente um milagre ainda possível é capaz de tirar o time dessa situação, mas vamos em busca dele. 14º colocado, perdão, e aí temos a primeira novidade do Power Ranking, né? Caindo 3 posições em relação ao ranking passado, JP Thunderstrucks, do head coach Otávio. Sem dúvida alguma, dos 16 times da NFL PB League, o Thunder é o que tem apresentado um declínio mais acentuado, especialmente nas 2 últimas semanas, tá? Na semana anterior, muito por conta do próprio head coach, que acabou deixando de escalar um slot em uma vaga importante, que é a de running back, né? Deixou Jonathan Taylor ali escalado, mesmo estando confirmado fora. E essa semana o problema foi o desempenho mesmo, foi muito aquém do que se espera para a equipe do Thunder, né? E aí o head coach Otávio, que prometia com sua equipe uma temporada competitiva, brigando por playoffs até o fim, já começa a entregar 2 desempenhos seguidos aí preocupantes. Então, sinal de alerta ligado lá pelas bandas do Thunder. 13º, João Pessoa Ghosts, tá? Nesse caso, parece que a carroça da Cinderela virou abóbora novamente. São 2 semanas consecutivas que o head coach José de Gleison amarga derrotas, né? Novamente não teve um desempenho suficientemente bom para sair com a vitória. Caiu 3 posições em relação ao Power Ranking da semana passada, ocupando agora a 13ª colocação, e talvez seja uma derrota para colocar os pés do head coach no chão, né? Ele estava fantasiando demais nas últimas semanas, com alguns resultados que podem ter passado uma falsa sensação de que seu time iria pelas cabeças. É lógico, o JP Ghosts ainda está na briga pelos playoffs, né? Mas
há muito mais razões pelas últimas 2 semanas para se preocupar do que para comemorar para os nossos queridos amigos fantasmas. Então veremos aí as cenas dos próximos capítulos, o que é que o nosso amigo José de Gleice pode aprontar para retomar o caminho das vitórias. Seguindo para o 12º colocado, nós temos o João Pessoa Firebolts. Finalmente, meu amigo, head coach Walter Alves fez as pazes com a vitória. Né? A vitória veio, inclusive a equipe já teve desempenho melhor e saiu com a derrota, para você ver como é. Né? E dessa vez teve um desempenho ali satisfatório e conseguiu a vitória. A situação está longe do ideal. Né? As derrotas que escaparam, mesmo com bons desempenhos, estão fazendo falta aqui. Mas, pelo time que tem, pelo plantel que tem, eu vejo o Firebolts ainda com condição de brigar por vaga nos playoffs. Ainda peço que mantenham os olhos firmes na equipe do head coach Walter. Eu acho que pode vir ainda coisas interessantes por aí. Veremos. 11ª colocação, nós temos o Tampa Bay Buccaneers, tá? Vamos por partes, né? Primeiramente, se tem uma equipe que tem lidado com adversidades e tem aprendido a lidar com as adversidades essa temporada, é a equipe do head coach Rodrigo Rive, tá? É uma equipe que perdeu, desde o princípio do campeonato, a sua primeira escolha geral, Christian McCaffrey, que até agora ainda não estreou, tá? E uma equipe que perdeu, acredito que na segunda semana, a sua escolha de segunda rodada, Cooper Kupp, que inclusive está para voltar agora a partir da semana 7, sendo um importantíssimo reforço para a equipe. E mesmo assim, a equipe, o time do Tampa Bay Bucks arrancou 3 vitórias de seus adversários. Venceu sem convencer? Verdade. Mas nesse caso aqui, estamos falando de 3 vitórias, gente. Não é uma vitória isolada. São 3 vitórias em uma equipe que vai receber de volta Cooper Kupp e que, em algum momento nessa temporada, vamos ter fé, Christian McCaffrey vai voltar. Então, o head coach Rodrigo faz um bom trabalho em manter a equipe viva, conta com a sorte em algumas ocasiões, mas também com a sua competência em algumas escolhas. Né? E fantasy, o elemento sorte, como nosso amigo Kennedy gosta de dizer, é um elemento indissociável da competição. Então, é preciso sim ter sorte e, segundo ele sustenta, é o fator primordial aqui da nossa competição. Então, não é ruim ter sorte, pelo contrário, é muito bom. E a sorte acompanha os competentes, né? Então, é um bom trabalho aqui, mantém a equipe viva. A 11ª colocação poderia ser mais alto pelo recorde, poderia. Inclusive, a equipe está na 10ª colocação geral, uma posição acima, se formos olhar a pontuação lá da liga. Mas aqui temos que olhar também o desempenho, né? O desempenho do presente, apesar de no futuro, com o retorno de seus jogadores, haja uma perspectiva de melhoras, mas aqui o presente, por enquanto, fala mais alto. Uma equipe que, sem dúvida alguma, se coloca ali no mapa na briga para os playoffs e chega firme nessa briga se os seus principais jogadores retornarem e mantiverem um nível de atuação em que sempre tiveram na carreira. Vamos para a 10ª colocação aí, abrindo o top 10, nós temos o Paraíba Squares, caiu 2 posições em relação ao ranking passado, tá? Foi uma semana para esquecer do head coach Gustavo Lucena, porque ele teve o segundo pior desempenho semanal, amarga uma derrota e faz a equipe cair, né? Não só na classificação geral, mas também nesse ranking. Uma derrota que poderia talvez ser evitada, talvez, né? Tem aí um Joe Mixon que ficou no banco aí entregando 25 pontos. Então, no fim das contas, acabou fazendo falta. Muito por conta também, né, de que ele era dúvida para a partida, foi confirmado no dia do jogo. Mas, querendo ou não, foi uma perda importante para a equipe e a história da semana poderia ter sido diferente. 9º colocado, nós temos o Paraíba Black Wolves, finalmente, né? Um time que voltou a encontrar uma boa performance, porém a má notícia é que mesmo assim a vitória não veio, né? Então não tem como punir um time que desempenha tão bem, né? Obtém a 3ª maior
pontuação da rodada, né? Por isso eu mantive o Paraíba Black Wolves na sua posição da semana passada, não caiu, não subiu, mas também não caiu, nona colocação. Como eu falei, o head coach Helder reencontrou o caminho da boa performance, fez com que sua equipe tivesse novamente um desempenho satisfatório, e aí vamos ver se ele consegue manter essa pegada, né? Obviamente não precisa ir tão bem para vencer todas as semanas, mas é preciso ter um desempenho satisfatório para ter maiores possibilidades de sair vitorioso. Na oitava colocação, nós temos o Big Meadow Roosters caindo uma posição em relação à semana passada. Também foi uma semana para esquecer, né, pelas bandas do Big Meadow Roosters. Talvez uns chutes certos a mais do seu kicker poderia ter sido suficiente para a vitória, é claro, né? Uma alteraçãozinha aqui, outra ali, mas ainda assim o desempenho da equipe teria sido bem abaixo, né, do que se esperava, o que se projetava para o confronto dessa semana. Então, inevitavelmente, a equipe, ganhando ou perdendo, como foi o caso, iria enfrentar dificuldades. E acredito que hoje uma nona colocação reflete bem o estado de espírito que essa equipe está agora, saindo da sexta semana e chegando na sétima. Sétima colocação, nós temos o Giants Borborema, do head coach Clemar. Pegou o elevador, subiu 5 posições em relação à semana passada. E aqui pegou a elevador Vera, viu? São 2 vitórias consecutivas para a equipe de Clemar, que dá uma tranquilidade maior, né, para o head coach e se coloca de vez na briga por playoffs, né? Chegou, fincou a bandeira ali no seu território e diz, estamos aqui para brigar, vai ser difícil bater os Giants e vamos procurar aí essa vaga no mata-mata, custe o que custar, né? Então, são semanas animadoras para os Giants, essas últimas 2. Vamos ver então o que acontece nas próximas. Sexta colocação, nós temos o Campina Grande 13ers. Olha só, meu amigo Luiz Gustavo, a queda nem foi tão grande assim. Apenas 2 posiçõezinhas em relação ao 4º lugar que era ocupado no ranking da semana 5, tá? Então, assim, diante de um desempenho tão preocupante, né, foram só 47,26 pontos, a menor pontuação da rodada, até que o prejuízo, né, dessa queda no ranking e até na própria pontuação, na própria classificação geral da liga, ficou até de bom tamanho, né? Poderia ser maior o prejuízo, ele foi contido, ainda continua sendo contido, mas a verdade é que por hora nós temos ferimentos leves, né, para o 13ers, mas as últimas semanas, abaixo das suas projeções, já dá para ligar o sinal de alerta aí para o head coach Luiz Gustavo, que prometeu mudanças severas na equipe. Vamos ver se essas mudanças serão eficazes. Estaremos todos de olho. Seguindo para o 5º colocado, nós temos o Steel Eaters, que, veja bem, subiu uma posição em relação ao ranking da semana passada. Estou começando a suspeitar do meu amigo Danilo. Estou suspeitando que ele tenha mudado o seu domicílio para Minas Gerais. Por quê? Porque o Steel Eaters está ali caladinho, comendo quieto, mas está subindo nesse ranking, está fincando sua posição na briga por playoffs, né? E está se consolidando nessa briga, hoje lidera a sua divisão. Então, mesmo perdendo essa semana, eu não consigo descer o Steel Eaters, porque mesmo perdendo ainda foi uma semana positiva para o head coach Danilo, né? Então, pôde desfrutar, né, de toda essa sorte contextual nessa semana. O desempenho, inclusive, nessa derrota não foi de todo ruim, né? O mais importante é que a equipe lidera a sua divisão, está bem ranqueado em pontos totais, visando a disputa por playoffs, né? Então, só alegria ainda pelas bandas do Steel Eaters. Vamos para a 4ª colocação. Na 4ª colocação, nós temos o Souza Dinosaurs, que perdeu uma posição em relação
ao ranking da semana passada. Meu amigo Kennedy, sem desespero, meu amigo Kennedy, não fique chateado. Não é o problema do seu time. Na realidade, essa queda nesse ranking diz respeito muito mais ao time que subiu. Já já chegaremos nele. Então, eu ainda considero o Dino como um dos contenders de sua divisão, como um postulante a seed 1 ou 2 aí da liga. Considero um bom time, um time bem azeitado, bem arrumado, né? De forma geral, balanceando pontos positivos e negativos. Ainda eu vejo o saldo muito positivo para o time do Dino em suas movimentações semanais. Então não tem, aliás, razão nenhuma aqui para preocupação, desespero. A quarta colocação deixa o Dino numa faixa de classificação nesse Power Ranking bastante consolidada. Então é um time que tem feito um campeonato tranquilo e que tem oscilado pouco, né? E isso se deve, claro, ao bom trabalho de seu head coach. Terceira posição, nós temos o Bessa Nationals, que também caiu uma posição em relação ao ranking passado, sai da medalha de prata para a medalha de bronze, pela mesma razão, né, da Souza Dinosaurs, caiu uma posição em razão de um time em específico, estamos chegando nele. Mas assim, a verdade é que a equipe do head coach Fernando vive grande fase, tá? Venceu mais uma, né? Espantou os fantasmas essa semana, deu uma gastada, né, do head coach José de Gleison, então também segue como uma equipe postulante a seed 1, não tem muito o que falar aqui, tá? Segunda posição, medalha de prata, que rufem os tambores, temos novidades. Galo Hawks perde a sua liderança e assume a segunda colocação, medalha de prata. Por favor, head coach Fabrício, não me crucifique. Tenho as minhas razões para isso. Pergunto a vocês, o que é mais importante? Uma regularidade, um time regular, nota 7 ali quase todas as semanas, às vezes um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima. Ou uma equipe que tem um teto altíssimo, que demonstrou teto altíssimo, não só em uma semana, mas em algumas semanas nessa temporada. E conseguiu arrancar vitórias importantes também, quando foi nem tão bem assim. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Hoje, semana 6, só o tempo vai dizer, né? Hoje, semana 6, eu acabo ficando com esse segundo critério, com essa segunda equipe, tá? Porque me impressionou mais, porque é uma equipe que as suas boas semanas me impressionaram mais do que as boas semanas do Galo Hawks, que mostra, então, ter um teto maior, tá? Tudo que eu falei sobre o Galo Hawks, sobre o trabalho do head coach Fabrício na temporada, está mantido, né? Nada muda nesse sentido, é uma boa equipe, um bom trabalho. Entretanto, alguns adversários diretos têm me impressionado mais, tá? Continua uma equipe contender, a seed 1, uma das equipes que certamente deve brigar nos playoffs por título, mas essa semana a primeira colocação e, portanto, o cinturão de favoritaço vai ficar com o head coach Thiago Barbosa do Houston Electrons, a nossa grande novidade da semana, avançando aí 4 posições em relação ao ranking passado. O head coach reivindicou, né, subir nesse ranking, disse que merecia. Eu pedi a ele um desempenho melhor e ele não só entregou um desempenho melhor, ele entregou o melhor desempenho de uma equipe da NFL PB League na semana, com seus fucking 127,8 pontos. Tá? A maior pontuação da rodada, como falei, em cima do Black Wolves, que foi a terceira maior pontuação da semana, o que torna essa vitória ainda mais especial. Então, não se pode ignorar algumas métricas importantes da equipe do Houston Electrons, tá? É uma equipe que tem oscilado, tá? No decorrer da temporada, mas como eu falei, tem demonstrado um teto altíssimo. É o segundo da liga em pontos totais, atrás apenas do Souza Dinosaurs. Lidera a liga de forma geral com um recorde de 5-1, tá? Estando 3-0 dentro de sua divisão, bem posicionado, inclusive, para ganhar a divisão, mas tem muita coisa pela frente e sua divisão tem um Souza Dinosaurs ali que vai estar sempre ali
tentando tomar essa liderança. Então, é um time, no que diz respeito aos resultados, é regular, né? Vence e vence. Então, só teve uma derrota até então. Também não vejo razão para não dar os créditos aí ao head coach Thiago, que merecidamente é alçado ao status de primeirão lugar aí do Power Ranking, cinturão de favoritaço com o Houston Electrons, e esse foi o nosso Power Ranking da semana 6, meus amigos. Gratidão por mais uma semana. Vamos juntos. Semana 7 já começou. Movimentações intensas na liga. Vamos ver o que é que nos reserva essa semana 8, 7. Semana 7. Tô ficando louco já, muito cansado. Valeu, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até o Power Ranking da semana 7.